Primeiramente, agradecer a igreja pelas orações, pela Simone, pela família dela. Os irmãos acompanharam aí no grupo a situação da saúde do irmão dela. Nós já vimos orando por ele. Opa, o microfone hoje está aqui com um probleminha. Nós já vimos orando, mas os irmãos sabiam que a saúde dele era bem crítica. Ele tinha uma doença de nascença, tinha paralisia cerebral, a expectativa de vida era de 20 anos, ele viveu 48, pela graça de Deus, ainda sobreviveu a um acidente de carro no meio do caminho, alguns anos atrás, mas acho que aprova o Senhor levá-lo nesse momento, e a família também estava bem cansada, principalmente os pais dela, e Deus sabe todas as coisas. Quando a Simone soube do falecimento dele, ela estava no aeroporto, lá na imigração, saída ainda, ela estava muito receosa que não chegasse a tempo, né, para o velório, culto, mas graças a Deus deu tempo, ela chegou, pôde estar com os irmãos lá, pôde dar a palavra também lá no culto, então tudo está, pela graça de Deus, sob controle. Fica a dor na família nesse momento, né, principalmente os pais que ficaram 48 anos com ele, praticamente ininterruptamente, então agora momento de realmente pedir o consolo de Deus para a família, tá bom? Mas eu quero agradecer aos irmãos as orações. Irmãos, hoje nós vamos falar então, como víamos anunciando, a respeito da Reforma Protestante. Nós vamos dar então uma pausa nos nossos estudos de Romanos. Hoje, domingo que vem o pastor Herculano vai vir pregar aqui. Então nós retomamos depois os estudos na carta aos Romanos. Então a mensagem hoje será um pouquinho mais, vamos dizer, temática, pois vamos falar de termos relacionados à Reforma Protestante. E nós podemos, o mundo evangélico em geral, boa parte, né, nem todos, mas a boa parte celebra nesse mês de outubro a Reforma Protestante. A Convenção Batista Portuguesa também tem no seu calendário essa celebração. Então nós escolhemos o dia de hoje para falarmos sobre isso. As crianças já cantaram aqui. Qual que foi considerado o marco de início da Reforma Protestante? O marco de início foi 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, colocando todas as suas posições em relação ao que ele entendia de coisas que precisariam ser mudadas na igreja, né? Então isso foi, portanto, se minhas contas estiverem certas, há 508 anos atrás. Mas nós veremos um pouco mais à frente que muita coisa aconteceu antes de Lutero. Lutero foi um marco, mas muita coisa aconteceu antes dele. Então, inicialmente, eu vou contextualizar para os irmãos o que foi a Reforma Protestante, vou falar um pouco sobre alguns personagens, algumas pessoas que fizeram diferença, que foram expoentes na Reforma, e no fim faremos uma breve aplicação para nós, hoje, como igreja, né? Por que nós falamos disso, por que nos preocupamos com isso? Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, Gálatas 1, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. Eu acredito que o texto foi até mencionado hoje aqui na escola dominical. Gálatas 1, 6 a 10. Palavras do apóstolo Paulo aqui, na igreja dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vamos voltar um pouco no tempo, antes de chegarmos à Reforma, a era apostólica, então um pouco mais de 2.000 anos atrás, a era dos apóstolos. Já no primeiro século da era cristã, então nós estamos falando aqui, Paulo escreveu essa epístola em todo o ano 49, 50 depois de Cristo, então fazia pouco tempo que Cristo tinha assunto aos céus, mas naquela época eles já precisavam lidar com algumas ameaças que a igreja sofria.
seja de pessoas, ou mesmo de algumas seitas que já existiam na época. E a ideia era o que? Era perverter o ensino apostólico. E o que é o ensino apostólico? É o evangelho puro, conforme transmitido por Jesus. Por isso que nós vemos lá em Atos, que eles perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É aquilo que Jesus transmitiu diretamente para eles. E Paulo foi, como ele diz, um abortivo, chegou depois, também ele recebeu instruções diretas do Senhor em relação ao apostolado dele. Então eles não tinham o Novo Testamento, só tinham o Antigo Testamento. E como que eles viviam como igreja? As instruções partiam de quê? Partiam dos apóstolos. E esse legado dos apóstolos, depois foi colocado aqui na Escritura, tinha que ser observado pela igreja. O ensino, o evangelho, a forma como Jesus mesmo transmitiu para eles. A preocupação deles é que aquilo não fosse corrompido. E começou a ser, infelizmente, em muitos lugares, em muitos sítios. Né? Nessa carta, Paulo tinha que lidar com uma situação de judeus convertidos, que tinham uma tendência judaizante. O que é isso? Eles eram judeus, conheceram o Evangelho de Cristo, converteram-se ao Evangelho de Cristo, mas não estavam querendo abandonar as práticas judaicas. Eles ficaram assim, não, é bom a gente manter ainda a circuncisão, por exemplo. Então, mantinha a prática da circuncisão. Vamos colocar algumas coisas a mais, algumas obras, algumas coisas que precisamos fazer aqui para que possamos ser salvos, para garantir. Né? É aquele, como a gente fala no Brasil, vai que, né? Então, vamos por via das dúvidas, vamos aqui colocar umas coisas a mais. Vai que esse negócio de fé em Cristo não funciona direito, então vamos inventar umas obras, umas coisas aqui. É o que ele estava fazendo. E por isso que Paulo foi tão contundente nessa mensagem dele aqui. Pessoal, vocês estão a trazer um outro evangelho. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Tá? E ele expressa assim de uma forma muito forte, chamando de anátema. A palavra anátema significa maldito. Era uma palavra de excomunhão, uma palavra de exclusão. E Paulo falou assim, se eu mesmo, ou o anjo do céu, pega outro evangelho, seja anátema. Me manda embora. Ele falou, se eu vier falar outra coisa aqui, que não seja o evangelho de Cristo, vocês me mandam embora. Tá? Então foi isso que Paulo fez. E ele se colocou de uma forma muito forte. E ele termina no verso 10 dizendo, se fosse para agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Então eu tenho que manter a pregação do evangelho. Hoje foi falado isso aqui na EBD. O verdadeiro evangelho precisa ser pregado como ele é, com a realidade que ele tem, pois é isso que o Senhor transmitiu para nós. Né? Então não podemos, como nós costumamos dizer no Brasil, dourar a pílula, ou criar um evangelho light, um evangelho que agrada as pessoas. Estou tendo problemas tecnológicos aí. Eu estou tentando transmitir para a Simone a mensagem. Mas o evangelho tem que ser pegado ao evangelho que Cristo transmitiu, desde os tempos apostólicos e até aos dias de hoje. Vamos agora voltar um pouco no tempo. Então nós estamos na era apostólica, um pouquinho mais de 2.000 anos atrás. Vamos voltar agora ao Velho Testamento, lá na lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 6. Convido os irmãos a abrir Deuteronômio capítulo 6. Primeiramente, nós temos algumas instruções. Isso aqui é conhecido como a Shema. Isso aqui é conhecido como a lei de Deus. Shema significa ouvir. Né? Então, todo judeu, desde pequeno, era ensinado a ouvir isso aqui. Nós vamos ler só alguns versículos. Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E lembre-se que Jesus repetiu essas mesmas palavras lá no Novo Testamento. Espera só um pouquinho. Eu tenho um problema aí de... Tá, tem que tirar o som, senão não estou falando lá. Jesus repetiu essas mesmas palavras. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então eles eram ensinados a amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Essa era a instrução que o Senhor deu. E vamos agora para o versículo 16.
Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentasse em Massá. Massá era uma região do deserto. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que ele te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando fora todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho do futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, além da instrução para amar a Deus, veio depois a instrução para seguir os mandamentos de Deus, né? O ensino de Jesus foi a mesma coisa. Jesus falou: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Então essa era a ideia aqui. O nosso entendimento a respeito de Deus baseia-se então na história, nos atos de Deus ao longo da história, que nós temos aqui revelado na sua palavra. O que Deus fez são indicativos para nós, para que obedeçamos aos imperativos da sua palavra. Então os irmãos que estudaram aqui método de como interpretar a Bíblia, lembram que nós temos os textos indicativos e temos os textos imperativos. A história, geralmente, são textos indicativos, mostram o que Deus fez, mostram o que Deus falou, mostram o que Deus ensinou ao seu povo. E nós temos os imperativos da palavra. Então, a história, ela nos encoraja a sermos obedientes a Deus. É por isso que, na essência da Reforma Protestante, nós temos dos primeiros que as crianças cantaram aqui, que é o Sola Escritura. Sola Escritura está em latim, significando somente a Escritura. Ou seja, nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado à palavra de Deus, ao livro sagrado. A nossa segurança espiritual está em viver aquilo que está na palavra de Deus. Eu vou repetir isso, que é muito importante. A nossa segurança espiritual está em viver aquilo que está na palavra de Deus. Não porque alguém falou alguma coisa, não que alguém disse que teve alguma revelação. Não, é a palavra de Deus. Se nós quisermos segurança espiritual, nós temos que estar apegados à palavra de Deus. Bom, Deus deu essas instruções lá no livro de Deuteronômio. Mas nós vemos uma triste história de rebelião dos nossos antepassados. O povo não foi fiel a isso. Infelizmente, eles se rebelaram contra Deus. Eles desobedeceram a Deus, fizeram coisas que o desagradavam. Eu quero ler apenas os primeiros 11 versículos do Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78, versículo 1. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei meus lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. Está exatamente consistente com o que Deus tinha mandado ali em Deuteronômio. O que nós ouvimos, nós passaremos aos nossos filhos e passaremos às futuras gerações a respeito de Deus. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Para quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas eles observem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, em cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram dar a sua lei. Esqueceram-se das suas obras
e das maravilhas que lhe mostrara. Então nós vemos ali, com toda a instrução bíblica que foi passada, com toda a orientação de Deus para que as pessoas fossem fiéis, houve uma geração que foi rebelde, uma geração que se rebelou contra Deus. E é muito importante que nós observemos a história, porque ela nos ensina muitas coisas. Se houveram falhas no passado, se houve rebelião no passado, pode haver hoje também. Essa mensagem que nós vamos reforçar no final. E o importante que nós temos que olhar ao ver a história. O foco da história não é o que o homem faz ou o que o homem deixa de fazer. O foco da história é Deus. São os feitos de Deus através da história. Isso inclui o ponto máximo, que foi a morte e a ressurreição de Jesus, ou seja, o Evangelho de Cristo. E nós também podemos aprender ao longo da história da vida da igreja, desde os tempos apostólicos até o dia de hoje. Aprender com os erros e com os acertos dos nossos irmãos ao longo da história. E nisso chegamos à Reforma Protestante. Também foi um tempo de erros, um tempo de acertos, mas um tempo de volta à palavra de Deus. Infelizmente, ao ensinar a história de Deus, muitos esquecem o Deus da história. E esse era o ponto principal lá de Deuteronômio 6. Né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não nos esqueçamos do Senhor. Ao ver a história, entender que a história ela é traçada por Deus pela sua soberania, pelo seu poder, pelos seus decretos. Nunca nos esqueçamos disso. Mas não nos esqueçamos que nós temos que honrar o nosso Deus, honrar o Deus da história. Bom, então, o que tudo isso tem a ver, fiz esse preâmbulo, falei do tema apostólico, fui lá para Deuteronômio, Salmos. O que isso tem a ver com a Reforma Protestante? Bom, nomeadamente ao longo da chamada Idade Média, a Igreja Cristã Dominante, que é a Igreja Católica Romana, ela introduziu uma série de práticas e rituais estranhos aos ensinos da Bíblia, que representavam uma corrupção da pureza da palavra de Deus. Esse foi o ponto principal que motivou a ocorrência da reforma. Vamos ver quais as principais heresias, apenas para citar algumas que aconteceram. Uma é a questão do papado. Né? Em vez das igrejas serem independentes, como foram criadas no Novo Testamento, criaram hierarquias dentro da igreja católica e mais um papa acima de todos. Isso virou uma tremenda disputa de poder. Se tu estudares a história, vai ver que teve uma época na história que tinha 3 papas. Teve 2, teve 3, e tinha disputa de poder entre os reis e os papas, em hora que um queria estar acima do outro. Tinha uma disputa de poder entre os concílios e os papas, não se sabia se o papa respondia para o concílio respondia para o papa. Então, assim, houve muita confusão, muita disputa. Isso aqui saiu totalmente fora do que a palavra de Deus nos ensinava. Que as igrejas são independentes, são autônomas, elas têm as suas lideranças locais, as coisas acontecem na igreja local. As coisas na igreja de Cristo acontecem na igreja local. As coisas na igreja Batista de Torres Novas acontecem aqui, em Torres Novas. Não tem uma hierarquia, nós só temos uma pequena hierarquia porque nós somos missão de Santarém, né? Mas não existe uma coisa episcopal, não existe uma coisa de poder, né, sobre a igreja em si é a autoridade local. Outra coisa que foi assim bastante, vamos dizer, irritante, né, para os reformadores é a questão da proibição de ler a Bíblia. As pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. As pessoas tinham uma que muitos eram analfabetos. As missas eram em latim. Eles iam aquela versão Vulgata Latina, que é uma versão da Bíblia, que ninguém entendia nada. E os reformadores falaram assim, não, as pessoas precisam ler a Bíblia, precisam entender a Bíblia, precisam da Bíblia na mão. Né? Outra coisa errada, a veneração de santos, e aí já vem quebra dos mandamentos de Deus, dos 10 mandamentos, a veneração de imagens, veneração de relíquias, a questão da transubstanciação, que é o entendimento de que na ceia o cálice, o sangue se torna o sangue de Cristo, né? O vinho se torna o sangue de Cristo e o pão se torna o corpo de Cristo. Essa é uma prática não bíblica. Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Jesus nos ensinou a fazer de forma memorial, né? E não falou de nada místico que iria ocorrer ao celebrarmos a ceia. Tem a questão do purgatório, que também não existe na Bíblia, não existe nenhuma indicação de que há um estágio intermediário. A questão das reza pelos mortos, é outra prática também estranha que apareceu. As indulgências, ou seja, uma forma de arrecadação de dinheiro que eles acharam, para tu comprar um lugarzinho no céu, paga uma indulgência lá para a igreja,
ou acelera o processo do purgatório, né, já pula o purgatório e vai direto para o céu. Então, tudo isso acontecia. Eram práticas que estavam instaladas. E a própria Inquisição, que começou a ser uma forte perseguição contra as pessoas. Bom, os reformadores, então, eles combateram essas distorções doutrinárias, reforçando algumas doutrinas essenciais. Vamos falar alguma delas. Primeiro, é o que estamos a estudar na Carta aos Romanos. A justificação é pela fé somente. Não tem obras, não tem nada, não tem penitência, não tem nada que faça para ser salvo. A salvação é em Cristo, é pela graça de Deus, é pela fé somente, é por Cristo somente. Então essa foi uma defesa muito forte que começou aí com os reformadores. Segunda coisa, a Bíblia como única regra de fé e prática. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a autoridade para nós. A maior autoridade da igreja é a palavra de Deus. Então não pode ser colocado outras coisas, outras tradições, e mesmo nós vemos outros grupos chamados cristãos, que colocam ensinos de outras pessoas acima da palavra de Deus. Aquele ensino passa a ser, vamos dizer, a palavra final, né? Vamos só citar exemplos aqui, nós somos todos irmãos em Cristo aqui, podemos falar. A Igreja Adventista, por exemplo. A Igreja Adventista, ela segue os ensinos de Ellen White. Então a palavra de Ellen White é mais importante que a Bíblia. Se a Bíblia está escrito uma coisa, mas Ellen White falou diferente, segue Ellen White. Então, ou seja, a Bíblia deixa de ser autoridade. Como na época em que a reforma aconteceu, a palavra dos líderes religiosos, dos papas, ela era autoridade em relação à palavra de Deus. Tá? Então eles defenderam isso, a Bíblia, como única regra de fé e prática. O sacerdócio de todo crente, todo cristão é um sacerdote, ou seja, todos nós podemos, mediante Cristo, nos achegarmos diante de Deus. Nós não precisamos de um intermediário entre nós e Deus. E também a autonomia da igreja local, que é o que eu já mencionei aqui. Tá? Bom, por conta dessa reafirmação doutrinária, surgiram então os chamados 5 solas, que as nossas crianças cantaram. Então, primeiro, só para mencionar, sola Escritura, somente a Escritura, somente a Bíblia. Sola Gratia, somente a graça, a salvação é pela graça somente, a salvação não é por obras, não há nada que se faça a não ser crer em Cristo. E essa fé tem o sola fide, que é somente a fé, somente pela fé em Cristo. É o que estará em o texto que lemos, Romanos 1, 16 e 17. Solos Cristo, somente Cristo, só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, disse Paulo. Então, somente Cristo. E tudo deve ser feito para a glória de Deus. Sole Deu glória. Então, o verdadeiro evangelho de Cristo foi reafirmado, então, através desses 5 solas. Eu vou ler aqui uma frase de um teólogo chamado Stephen Nichols. Ele resume o que foi a reforma, então, para os irmãos. A reforma foi um movimento eclesiástico, teológico, político e cultural dos séculos XVI e XVII, que reagiu contra os erros da Igreja Católica Romana e do Sacro Império Romano. Resultou no advento do protestantismo e coincidiu com a Renascença e o surgimento do Estado-nação moderno. O que o Nico está a dizer aqui é que esse movimento da reforma, ele influenciou profundamente a sociedade da altura. Então, várias coisas estavam acontecendo. Então, tinha a questão da Renascença, a formação dos Estados-nação ali, havia convulsões sociais, havia uma série de coisas acontecendo naquele momento. E junto com isso ocorreu a reforma protestante. Mas os reformadores começaram também a tomar algumas ações que foram influentes na sociedade. Vou citar só 2 exemplos. Eu falei que as pessoas não podiam ler a Bíblia porque eram analfabetas. Então eles se preocuparam com a educação. Um tema precioso para os reformadores era a educação. Que as pessoas lessem, as pessoas fossem alfabetizadas, as pessoas entendessem o que estavam a ler, o que estavam a conhecer. E eles tinham que ter a Bíblia nas mãos. Ocorreu na época também o surgimento da imprensa, então favoreceu-se as pessoas poderem ter a Bíblia, que não tinham nem acesso, as coisas tinham que ser copiadas à mão antes. Né? Então, teve essa preocupação e isso influenciou bastante a sociedade. Um dos grandes reformadores, que é já da segunda geração, que é o João Calvino, ele é francês, mas teve que fugir da França para não ser morto, que estava sendo perseguido. Aí ele ficou em Genebra, na Suíça, e Calvino foi muito influente na questão educacional. Ele criou uma academia onde tinham aulas desde crianças a serem alfabetizadas até adultos, universitários, e formação de líderes, formação de pastores. Ele era bastante influente na sociedade ali de Genebra, e o modelo educacional que ele criou
tem muito dele ainda hoje nas universidades europeias. Então, a influência foi muito forte, né? Foi uma coisa estruturada, ele era uma pessoa extremamente preparada, extremamente culta, uma excelente formação. Então, junto com a reforma, junto com, vamos dizer, com esse movimento mais religioso, surgiu também esse movimento social de influência na sociedade. Uma nota adicional que eu gostava de trazer sobre a reforma é o seguinte: a ideia de Lutero e de outros reformadores era reformar a igreja por dentro. Eles não queriam sair da igreja católica, eles queriam continuar lá dentro, né? Eles queriam manter-se lá dentro. Mas eles queriam mudar as coisas, queriam que fosse reformado, queriam que essas práticas estranhas fossem mudadas. Por isso, nós, ao lermos a história, nós vemos muitas polêmicas que eles tinham entre eles, polêmicas acadêmicas, polêmicas com o clero, exatamente para uma tentativa, todos eles tentaram reformar a igreja por dentro. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. A igreja manteve-se irredutível e reforçou os seus conceitos, inclusive o último deles pelo Concílio de Trento, né, reforçando todas essas ideias e conceitos, e ficou então uma clara distinção entre o pensamento católico romano e o pensamento protestante. E católicos somos todos nós, tá, gente? Importante isso aí. Católico significa universal. E o que os reformadores queriam, eles queriam restaurar a catolicidade da igreja, a verdadeira igreja universal. Agora, uma coisa é ser católico romano. Então, aí já é outros 500, vamos assim dizer. Mas o que eles queriam realmente era trazer a igreja para os trilhos de volta, os trilhos da palavra de Deus, a pureza, a simplicidade da palavra de Deus. A história da reforma é muito grande. Eu tive uma cadeira no seminário agora sobre isso. Tem muita informação, aconteceu muita coisa, tem várias informações que aconteceram em vários lugares. Então, realmente nós não temos tempo para falar sobre isso. Eu queria apenas falar de alguns personagens desconhecidos da reforma protestante. Bom, quando eu falo em reforma, qual o primeiro nome que vem à mente? Martinho Lutero. Segundo? Calvino. Terceiro? Vou botar bom a mão ali. Depois do Zwingli? Para aí, né, irmão? Tem mais algum, Thiago? Para mais 5 aí, Thiago. Zwingli. Não vou dar trabalho para os irmãos. Bom, irmãos, esses nomes normalmente é os que vêm à mente quando nós falamos em reforma. Mas tem outros nomes totalmente desconhecidos. Daqui a pouco eu vou citar para vocês alguns nomes. Mas é bom salientar que as coisas não começaram com Lutero. Lutero nasceu em 1483, morreu em 1546. Mesmo antes da reforma, Deus levantou alguns homens inconformados com a situação da igreja e naquilo que é considerado um movimento de pré-reforma. Tá? Vamos falar então dos 3 principais nomes da pré-reforma. O primeiro é um inglês chamado Thomas Brougherdine. Ele nasceu basicamente 200 anos antes de Lutero. Tá? Ele era arcebispo da Cantuária, que era a posição mais alta ali na igreja da Inglaterra, e ele estava preocupado com uma heresia que já existia desde, acho que logo depois dos tempos apostólicos, ali, acho que pelo segundo, terceiro século, que era o pelagianismo. O que é o pelagianismo? O pelagianismo tem uma série de coisas nessa ideologia aí, mas eles defendiam que você precisa das obras mais a graça, ou da graça mais as obras. Então, a obras mais graça. Nós fazemos obras, aí Deus vem e completa com graça. Ou ao contrário, Deus dá uma graça para você, você complementa com obras. Essa é a ideia pelagiana. Ou seja, precisa ter sempre algum penduricalho na sua fé. É o resumo do pelagianismo. Tá? E Thomas Brougherdine, ele fez um grande trabalho sobre isso em 1344 e combateu fortemente. Bom, logo depois dele nasceu o tal de John Wycliffe. Ele foi uma das principais figuras desse período pró-reforma. Ele tinha 19 anos quando o outro Brougherdine morreu, e ele era um homem extremamente destemido. Ele falava de forma destemida contra todos os abusos da igreja. Ele desenvolveu a ideia de que a igreja e o Estado têm que ser separados. A separação igreja e Estado é um dos princípios que os batistas defendem hoje. Né? É considerado um dos distintivos do batista. Igreja é igreja, Estado é Estado. E John Wycliffe lá, já 1300 e pouco,
já defendia isso. Outra coisa que ele criticava, a imoralidade sexual nos sacerdotes. Hoje a gente ouve falar alguma coisa sobre pedofilia, já ficamos escandalizados, a coisa era pior antes. Essa história de proibir casamento, os irmãos podem imaginar tudo que acontecia, e aconteceu muita coisa. Então ele também se levantou contra essas questões, né? A questão da moralidade, vamos assim dizer. Ele escreveu um tratado, um livro chamado The Truth of Holy Scripture, a verdade da Sagrada Escritura. O que ele defendia lá? Que a única fonte de ensino para a igreja deveria ser a palavra de Deus. Ou seja, qualquer outro ensino que houvesse, ele tinha que ser testado à luz da palavra de Deus. Se alguém viesse falando alguma coisa, vamos ver aqui se está de acordo. Fazer igual os irmãos lá de Bereia. Vamos conferir se o que os apóstolos estão a falar está correto, né? Então ele defendeu muito isso aí desse livro. Então ele defendia que tudo aquilo que era falado, tudo que saía dos concílios, tudo que saía da voz do Papa, dos bispos, seja de quem for, tudo precisava ser testado à luz da palavra de Deus. Bom, para que fosse possível, como eu já falei, as pessoas precisariam ter condições de ler sua própria língua. No caso ali, na época ainda não havia imprensa, e havia uma dificuldade muito grande em traduzir do latim para o inglês, porque boa parte dos ingleses eram analfabetos. Então esse é o problema que teve ali. Mas o Wycliffe fez um movimento muito grande de tentar traduzir a Bíblia para que as pessoas lessem. Esse esforço dele depois foi continuado lá na época da Reforma por Lutero, depois por Calvino, tá? E nesse aspecto de desafiar a autoridade papal, isso aqui era terrível, né? Tentar desafiar o Papa, não era qualquer pessoa que tinha coragem de fazer isso. O Wycliffe teve, e ele foi similar a ele, só teve Lutero depois, né? Então John Wycliffe ele já foi muito, muito corajoso em relação a isso aí, ele atacou também a questão da transubstanciação. Na altura, surgiram alguns outros movimentos de tentativa de reforma. Um deles foram discípulos do John Wycliffe, o chamado Lollards, ou Lollardos. Isso aí significa nada mais ou menos que resmungões, reclamões. Então, esse povo é um termo pejorativo, eles foram taxados de reclamões, resmungões, né? E o que eles criticavam? Criticavam o papado, defendiam o casamento de padres, condenavam a transubstanciação, a oração pelos mortos, bem como a peregrinação e manutenção de escritórios políticos pelos bispos. Esse movimento dos Lollards, ou dos resmungões, ele acabou entrando no período da Reforma. Ele não é um movimento que acabou. Ele acabou entrando no período da Reforma e acabou ajudando a fortalecer também a Reforma. 200 anos antes deles, surgiram outro movimento chamado Valdenses. O líder deles era o tal de Pedro Valdo, ou Valdo de Lyon. Esses movimentos criticavam também o clero e eles foram considerados pré-reformadores. Então teve esses homens que eu falei, né? Teve o Brouardini, teve o Wycliffe, teve os Lollards, teve os Valdenses, todos os movimentos ainda antes da Reforma. Por influência de Wycliffe e dos Lollards, surgiu outro grande pré-reformador, que é o terceiro nome que eu vou citar aqui, que é o famoso John Huss. Ele deu origem a um movimento chamado de Hussitas. O Hussitas vem do sobrenome dele, que é Huss. Ele atacou a venda de indulgências e ele dizia que o perdão vem de Deus e nós não precisamos de um pedaço de papel para isso. Então, ninguém precisa me vender um pedaço de papel para ir para o céu. O perdão vem de Deus. Esse que defendia, né? Teve um concílio, chamado Concílio de Constance, e condenou John Huss à morte. Ele morreu queimado numa estaca em 6 de julho de 1415. Esse foi o último movimento pró-reforma dentro do período medieval, que impactou toda a região da Boêmia. A região da Boêmia é hoje onde fica a República Tcheca, tá? Todos esses movimentos surgiram, eles prepararam o palco para o que seria a reforma. Então, lembra que eu falei, embora nós consideremos a reforma um marco, né? A data em que Martinho Lutero fez suas teses, muita coisa aconteceu ali 200, 400 anos antes de Lutero, tá? Bom, além do bem conhecido Lutero e do Calvino, nós temos outros nomes, como Philippe Melanchthon, que foi professor de teologia, e foi no mesmo local que Lutero estava. Ele é forte defensor do sola escritura, somente a escritura. Tivemos o reformador Zwinglio, que também foi para a Suíça. Ele deu uma contribuição muito grande para o que nós chamamos hoje de pregação expositiva. Eu fiz um trabalho sobre ele no seminário. Ele praticava a chamada lectio continua, ou seja, a exposição da palavra de Deus consecutiva, dos textos.
Ele assumiu a grande catedral de Zurique, lá na Suíça, e quando chegou, tinha lá um livro de homilias, ele guardou o livro de lado e falou assim, agora vai começar tudo do zero aqui. Vamos começar em Mateus aqui, e foi fazendo pregação expositiva de todo o Novo Testamento, depois foi para o Velho Testamento. Então essa prática dele começou a influenciar algumas gerações, os reformadores. Então o que nós temos hoje como pregação expositiva tem muito a ver com a contribuição de Zwingli no ano passado. Tivemos o italiano Peter Vermigli, o Bullinger, suíço, Johannes Calapandius, já ouviu falar desse, Thiago? Alemão, Wolfgang Busculus, que nasceu no local na Alemanha, que depois passou a integrar a França, Theodor Beza, que é um francês, e outro alemão chamado Martin Bucer. Martin Bucer é o nome do seminário que eu estudo, né? Emprestou o nome para o seminário. As informações históricas sobre esses nomes são vastas, então por isso eu só citei alguns nomes aqui. O propósito é de mostrar que reforma não é só Lutero e Calvino, que tem muita gente envolvida. E cabe lembrar uma coisa, ao entorno desses homens todos que eu citei, havia muitos outros discípulos deles, alunos das universidades, que também participavam do movimento da reforma. E o sistema universitário naquela época era muito dinâmico, as pessoas faziam uma universidade, iam para outra universidade, outra cidade, depois iam para outra, trocavam informações, havia troca, discussões acadêmicas, polêmicas. Então era uma forma diferente, é diferente de hoje que a gente entra numa universidade, faz, se forma, recebe diploma e pronto. Não, eles andavam de universidade em universidade buscando conhecimento. Então havia troca de informações entre eles, e a reforma então espalhou-se pela Europa toda, também pelos Países Baixos. Eu resolvi trazer apenas um nome para nós destacarmos aqui. Eu vou pegar um nome totalmente desconhecido, eu sei que nem o Thiago sabe. O nome dele é um polonês chamado John Lasko. Já ouviu falar dele? Não. Acabei de falar dele, então você já ouviu falar. Ele nasceu em 1499, foi contemporâneo de Martim Lutero. Ele era um católico romano, que diz que ele era um padre, e ele era muito bem relacionado com a nobreza da Polônia e também com os papas, com o clero em geral. E ele estava para ser nomeado o próximo líder da campanha antiprotestante. Então, o padre católico estava ali. Esse é o cara, né, como a gente fala no Brasil, essa pessoa que vai ser o líder antiprotestante. Só que ele encontrou Zwingli. E Zwingli falou assim, não, vamos voltar para o Evangelho, né? E o convenceu a aderir à causa protestante. E ele recebeu também influência de um outro movimento, chamado Irmãos da Boêmia, que é um outro movimento que eu não citei. Ele casou-se em 1568, ele não poderia casar, isso gerou já um conflito com a Igreja Católica. Em 1554, ele foi considerado um herege pela Igreja Católica Romana. Aí Lasko foi para uma cidade de Enden, lá na Polônia, onde ele serviu como pastor. Ele foi ficando cada vez mais reformado, vamos assim dizer. Ele mantinha correspondência com outros reformadores e líderes políticos da Europa. Ele foi considerado, talvez, o reformador que mais viajou pela Europa, mais do que todos. Ele andou em muitos lugares, muitos países, discutindo as questões relativas à reforma. E ele trabalhou em aspectos da liturgia, na Igreja da Inglaterra, reforma da liturgia, reforma do culto. Havia muitas igrejas de refugiados estrangeiros, por causa de guerra, de perseguição. Então ele foi pastor desses refugiados e ele começou a fazer um trabalho de reformar o culto. E ele escreveu um texto, uma controvérsia em relação às vestimentas eclesiásticas. Pelo que se dá conta, talvez ele seja o único reformador que fez isso. Criticar aquelas estolas, aquelas roupas, né, que os bispos, papas e padres usam. Ele falava assim, isso é uma coisa que é do Velho Testamento, da era sacerdotal, que não existe mais. Cristo não ensinou isso aí, os apóstolos não ensinaram isso, então ele fez um tratado sobre isso, né? Um tratado sobre as vestimentas. E ele é considerado assim, um reformador esquecido, tanto é que ninguém fala, nem o Tiago ouviu falar dele, né? John Lasko, ninguém ouviu falar. Só que ele foi reconhecido por alguns reformadores como exemplo. E uma das pessoas que reconheceu o trabalho dele foi João Calvino. Tá? Por isso que eu falei, tinha vários que estavam ali ao entorno dos reformadores, cujos nomes não são famosos, não são bem conhecidos. Muitos não escreveram nada, assim, que ficasse registrado, mas que estavam envolvidos. Por que eu citei todos esses nomes, como Lasko, e também tantos outros anônimos? Para enfatizar uma coisa, ao longo da história,
Deus usou diversos homens, homens como nós, falhos como nós, comuns como nós. Eles erraram muito, tomaram posturas erradas, posições erradas, acertaram muitos aspectos. E se nós estudarmos a vida deles, nós vamos ver que foi realmente isso. Mas todos eles tinham um anseio, uma busca, era de serem fiéis à palavra de Deus. Queriam voltar para os trilhos da palavra. Reforma significa voltar à palavra de Deus. É isso que eles queriam. E por isso eles lutavam, mesmo com os seus erros e com os acertos. Agora, por que é bom que eles tenham errado? Porque a glória é só a Deus. Senão ia falar, não, mas olha que coisa, né? Calvino. A glória é de Deus. Todos os homens errados. Zwingli errou, né? Tem umas coisas horríveis lá na vida dele. Lutero teve uma posição totalmente equivocada sobre a ceia, por exemplo. Mas a glória do que aconteceu pertence a Deus. Sólida a glória. Esse é um dos princípios da reforma. Então a reforma, essencialmente, é o retorno à palavra de Deus para a glória de Deus. Deus usou ao longo da história homens falhos como nós, pecadores, mas que tinham um interesse e compromisso com a palavra de Deus. Assim como nós também. Nós vamos errar também. Mas nós precisamos buscar ser fiéis, para que a próxima geração reconheça a seriedade de voltarmos à palavra de Deus. E já caminhar para a conclusão, então contextualizei um pouco a reforma, falei de alguns personagens, como eu citei aqui agora. Eu intitulei essa mensagem Sempre Reformando, esse é um termo latino, que significa sempre reformando, ou sempre a reformar, ou um outro evangelho, né? Essa expressão ela sempre foi um lema aí dos reformadores, né? Foi um mote para eles. Por outras palavras, a reforma é um movimento que não acaba. Não acabou lá pelo século XVII. Pois em todas as épocas, desde os primórdios da igreja até a igreja contemporânea, as tentativas de desvio da palavra de Deus são enormes e são geralmente muito sutis. Eu tive a oportunidade de estudar a história moderna da igreja. Aconteceu muita coisa na virada do século XIX para o século XX, nos últimos 50 anos. Mesmo dentro das igrejas ditas evangélicas, aconteceu muita corrupção da verdadeira fé. Aconteceu e acontece muito outro evangelho sendo pregado por aí. Por quê? Porque se afastam da palavra de Deus. Porque querem fazer uma coisa mais agradável às pessoas, querem encher templos, querem ganhar dinheiro, como infelizmente tem em muitos lugares. Então, acabam corrompendo a fé. Então, nós temos que sempre olhar para a palavra de Deus no sentido de voltar sempre para ela, né? E qual que é o alerta, então, para nós hoje? O alerta, agora voltando ao texto de Gálatas 1, é que nós tomemos cuidado para que a palavra de Deus seja mantida, a simplicidade do evangelho seja mantida, para que nós não possamos desandar para um outro evangelho, como Paulo falou. Quem vos induziu a buscar outro evangelho? Então, essa alerta de Paulo lá no ano 50 depois de Cristo. Não era cristã ali ainda, comecinho do primeiro século da igreja. Então, nós temos que estar atentos a isso. Por isso nós prezamos por um estudo consistente da palavra de Deus, pela busca do entendimento dos irmãos, assim como aqueles irmãos lá precisavam aprender a ler, para estudar a Bíblia. Nós fazemos questão que os irmãos entendam, que os irmãos estudem, que os irmãos saibam conhecer a palavra de Deus. E a nossa oração é que esse processo realmente possa trazer discernimento, maturidade espiritual e crescimento para todos. Qual que é o nosso alvo? Nosso alvo está em Efésios 5,13, que é até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como dizia um pastor, um dos melhores pastores que eu tive na minha caminhada cristã, ele dizia o seguinte: olha, é só tudo isso, tá? Só isso, mas é só tudo isso. Nós chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade espiritual, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É aí que nós queremos chegar. E nós só chegaremos se nós tivermos a palavra de Deus como não meramente uma regra de fé e prática, mas ser a nossa vida, né, como pessoas, né, como igreja. Já concluir, irmãos, vamos reconhecer e valorizar aquilo que foi feito por tantos homens através da história. Mesmo esses homens falhos, como eu falei, como eu mencionei,
no sentido de serem fiéis à palavra de Deus. Hoje eu citei apenas o John Huss, que foi condenado à morte numa estaca com fogueira. Eu estudei recentemente a história da Reforma. Os irmãos não têm ideia a quantidade de pessoas que foram mortas. Milhares de pessoas. Na fogueira e de outras formas totalmente indignas. Foram torturadas de várias formas. Então, para que nós tivéssemos hoje uma história e até princípios que nós estudamos, confissões de fé que nós temos hoje em dia, para que isso fosse real, muito sangue foi derramado, de irmãos nossos, pessoas como nós, que estavam lá defendendo o quê? O Evangelho de Cristo, defendendo o nome de Cristo, defendendo a palavra de Deus. E nós sabemos que hoje existem ainda muitos que estão sendo perseguidos, nós oramos por eles aqui, todas as quartas-feiras, e nós agradecemos a Deus por esses irmãos que não temeram as suas vidas, não temeram, e aqueles que hoje não temem também a perda da sua própria vida por causa do nome de Jesus. Eu gostava de encerrar com a leitura de Salmo 119. Não vou ler inteiro, eu leio o salmo mais longo da Bíblia, tem 178 versículos. Nós vamos ler apenas alguns versículos a partir do 105. Salmo 119 e 105. (105 ou 112). Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porém me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. A palavra de Deus precisa ser central na nossa vida pessoal, na nossa igreja e no nosso culto, para que nós possamos não dar ouvidos a outras vozes, mas realmente sermos fiéis àquilo que Deus colocou. Esse salmo, ele sempre nos traz de volta a fundação da palavra de Deus para a adoração. Ele exalta a palavra de Deus, exalta os princípios de Deus, os mandamentos, os testemunhos, os estatutos de Deus. E se nós queremos mantermos nos trilhos, com as nossas mentes, as nossas almas, nós precisamos estar sempre nos trilhos da palavra de Deus. A espiritualidade verdadeira, ela vem da Sagrada Escritura, em qualquer geração. Somente na Escritura nós encontramos o caminho para a salvação e todos os recursos de que precisamos para viver de uma forma que agrade a Deus. A reforma, ela começa e ela continua dentro de cada um de nós. Quando diariamente nós olhamos para a palavra como se fosse um verdadeiro espelho para nós, para aferir como está a nossa vida diante de Deus, com arrependimento, com mudança de vida e um coração sensível ao Espírito Santo pela sua palavra. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos sempre reformar, quando necessário, sempre, para voltarmos sempre aos trilhos da palavra de Deus. Essa é a nossa oração. Que Deus possa nos abençoar. E agora nós vamos cantar um hino, que é um hino bastante conhecido, de autoria de Martim Lutero, normalmente cantado nos dias da reforma, que é o Castelo Forte. Então, grupo de louvor, por favor.